Ele não tem nome de rua, não tem nome de bairro, muito menos nome de ponte. Mas ele é um dos personagens mais importantes na história de Joinville. Ele foi o fundador, o engenheiro, embora não tenha sido engenheiro, da geladeira Consul. Graças a ele, a sua invenção, numa pequena oficina em Brusque, é que surgiu aqui em Joinville a Consul. Nós vamos lembrar esse personagem importante que fundou a empresa ao lado de Witt Freita e do Olderegger. Nesses dois próximos blocos, nós vamos tratar de um personagem que, desde que eu vim para Joinville, sempre me fascinou e nunca encontrei literatura, livros e mais informações a respeito dele. Eu estou falando sobre o seu Stutzer, que foi um dos 3 fundadores da Consul. Na verdade, ele foi o fabricante da primeira geladeira e que depois ela foi fabricada em linha industrial. Mas foi ele que inventou, foi ele que construiu na sua oficina lá em Brusque. O seu Stutzer pode ser considerado um gênio. Uma inteligência muito significativa. Ele não era engenheiro, por exemplo, ele era um gênio na sua oficina lá na cidade de Brusque. Ele começou como motorista do cônsul Carlos Renault, que é um grande empresário da época, e que ele, depois, o cônsul Carlos Renault, financiou uma oficina, uma fábrica de anzol lá em Brusque, que foi evoluindo. Certo dia, ele recebe uma encomenda de uma família alemã para consertar ou tentar consertar uma geladeira que foi adquirida antes da guerra, importada da Alemanha, só que durante a guerra não era possível mais importação e muito menos consertar. O seu Stutzer, com a sua genialidade, ele gostava de desafios e ele colocou que deveria consertar aquela geladeira. Isso em Brusque, durante o período da guerra. E ele foi tão bem sucedido que ele decidiu construir outra geladeira, que demorava semanas. E um blumenauense, descobriu, tomou conhecimento desta pequena oficina e foi até lá e viabilizou a transferência daquela pequena fábrica de refrigeradores. O termo é refrigerador por absorção, que é a querosene, a utilização da querosene. E cresceu dando origem à Consul. Os 3 fundadores, Guilherme Olderegger, Witt Freita e seu Rodolfo Stutzer. E é sobre esse personagem que nós vamos falar nesses 2 blocos. Está aqui conosco a dona Dolores, 86 anos, filha do seu Rodolfo, e também o outro filho, com quem vamos conversar, vamos mostrar fotos e falar mais sobre esse personagem da história de Joinville, que não é muito lembrado, não tem nome de rua importante, não tem nome de ponte, não tem... A cidade está devendo uma homenagem a este cidadão que contribuiu muito. Dona Dolores, o seu Rodolfo, ele era suíço, qual era a nacionalidade dele, já que ele falava alemão lá na cidade de Brusque. Boa noite e obrigado por aceitar o convite. Boa tarde. O papai era de 4ª geração alemão. Os tataravós vieram da Alemanha. Como aconteceu isso nessa época, eu não consigo me lembrar, também não sei, porque nós éramos crianças, mas ele é da Alemanha, ele é nacionalidade, quer dizer, a 4ª geração brasileira. E naquela época, Brusque também era uma cidade germânica, né? Muitos falavam alemão, e a cidade pequena, e todo mundo se conhecia. Nós vamos mostrar algumas fotos aqui. Eu gostaria que... Seu Robert, obrigado por aceitar o convite e também por falar sobre esse grande personagem que foi da sua família
o seu Rodolfo Stutzer. Muito obrigado por aceitar o convite. E ao lado da Dolores, a sua irmã, nós vamos comentar algumas fotos que a minha colega, jornalista, pesquisadora, Maria Cristina Dias, depois nós vamos conversar com ela no último bloco sobre esse personagem, sobre a história de Joinville nessa época. Vamos então à primeira foto do programa. Quem são os personagens aí, dona Dolores? Isso são os meus pais, a dona Berta, o seu Rodolfo. Isso foi... Já em Joinville, né? Isso foi aqui em Joinville, numa festa da própria cônsul. Sim. E eu agora não me lembro. A dona Berta, seu Roberto, aliás, o seu nome é uma junção dos dois, né? Boa noite. Pode explicar o seu nome? Sim, claro. É Roberto. Meu nome é a junção dos dois. Ele é Rodolfo e Berta. Então o nome era para ser Robert. Mas em 46 o cartório achou que era muito alemão esse nome. Então colocou um O. Ficou Roberto. Mas a sua mãe, ela era de família suíça, né? De segunda geração ou de primeira geração. A sua mãe morava em Brusque e conheceu lá, naturalmente, o seu pai. A ascendência familiar dela? Ela veio da Suíça com 8 anos de idade. Então nasceu na Suíça. Nasceu na Suíça. Ela veio com 8 anos de idade em 1913. Ela veio para o Brasil. Certo. E através do casamento o seu Rodolfo conseguiu a nacionalidade suíça, como vocês também têm direito à nacionalidade suíça. Isso aconteceu? Poderíamos ter tido essa nacionalidade, mas nunca foi solicitada por nós. Nem mesmo quando viajaram à Suíça? Mesmo quando eu estive com eles na Suíça, eu cheguei a estar com eles na Suíça, mas mesmo assim, eu trabalhava na Alemanha na época e fui com eles, com os dois, passeamos 3 semanas na Suíça. Mesmo assim, eu tinha autorização para poder estar na Alemanha. E como na Alemanha você pode viajar pela Europa toda. Sim. Tinha passaporte alemão ou só autorização para trabalho? Não, só autorização para trabalho. Eu tinha o passaporte brasileiro. Certo. Dona Dolores, vamos ver então a próxima foto. Aí está a família, creio. Isso é a família com os meus testemunhos de casamento. Isso é em Brusque, uma foto em Brusque. É a família Genrich. Aí de branco está a minha irmã pequena, a minha mãe, o Roberto no colo do Otto. Aquele de branco lá? Não. O meu marido é o último da foto último ali. da fila. O da direita aqui ou do fundo? Da direita. Sim, e daí... Ele está segurando a minha filha, a Marta. A filha mais velha está segurando no colo. Daí vem o Otto, que é meu irmão mais velho. Eu no colo dele. Daí eu... não. Não, daí é a Genrich. Ah, sim, o Frau E Genrich. a mãe. A mãe... E aí sou eu. E na frente aquela menina é a minha irmã. Muito bem. Então vamos para outra foto. Também a família, suponho que lá em Brusque ainda. Né? Nossa. Eu não Casamento dos meus pais. Casamento? Da onde que surgiram essas fotos também, não me lembro. Aí está o casal. Esse é o meu pai e a minha mãe em São Paulo. São Paulo. Aí está ele ao lado de uma Kombi. Essa era a primeira Kombi dele quando ele começou a viajar no Expedição Cinefotográfica Brasil e Sul América. Que nós vamos falar sobre ela. Sim. Ele já tinha se desligado da Consul, ou não? Ou estava eu acho que sim, já estava desligado da Consul.
Aí está lá no Rio Grande do Sul, suponho, porque tem um cidadão com bota, bombacha e lenço. Ele viajava muito para o Brasil pelo Brasil quando dava problemas nos refrigeradores naquela época. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Aí suponho que seja no Rio Grande do Sul. Né? Isso tem toda a lógica de ser no Rio Grande do Sul pela indumentária do outro ali. Agora, em que ocasião foi isso, eu não sei. Aí temos outra foto da expedição para o Brasil, não é um ônibus lá no Não, fundo? esse foi o ônibus do Monte Cristo. É um clube que tinha aqui em Joinville. Sim, para visitar lá E esse aí é a primeira fábrica da Cônsula aqui em Joinville. Na Rua Araranguá, né? Na Rua Araranguá foi o início da Cônsula aqui. Ali próximo onde hoje é o Maria Cristina, onde hoje é o Hospital Regional ou do lado? O Hospital Infantil, aliás. Dentro do Hospital Infantil, né? Terreno onde hoje é o Hospital Infantil. Mas vamos falar um pouquinho, interromper, deixa essa foto ali, aquela foto lá, ele viajava muito pelo Brasil quando dava problemas muitas pessoas colocavam gasolina ao invés de querosene e dava problema. Ele viajava muito, né, dona Dolores? Viajava, sim. Ele atendia as pessoas, eu acho que foi no norte do Brasil que ele teve um compromisso lá, que em vez de querosene botaram gasolina na geladeira. E lógico, ela explodiu, né? E ele, como diretor técnico, teve que fazer essas viagens. Certo. Vamos então a outra foto. Essa é a Cônsula, o começo, o início da Cônsula em Joinville. O interessante é que a janela do lado direito lá era o escritório do senhor Vitor Freitag. Então, mais uma foto. Acabou? Bom, então a vinda para Joinville foi para facilitar, para ampliar a fábrica, e aos poucos ela, de uma geladeira por semana, aumentou, foi aumentando a produção. E eram os três fundadores, cunhado dele, um tio de você, né, dona Dolores? Foi. Tem participação importante, né? Foi. Porque meu pai, na realidade, ele teve 2 anos de escola, apenas 2 anos, mas era uma escola alemã. E para ele faltava uma certa química para descobrir os elementos para combinar, os elementos, né? Para fazer com que o fogo se transformasse em gelo, né? Ele tinha, na época, uma fábrica de gelo. E isso aguçou provavelmente a ideia dele de ver aquela geladeira que embaixo é fogo, em cima é gelo. E ele tanto fez que procurou conselhos. O cunhado era engenheiro, né? Engenheiro químico. Suíço? É o irmão mais velho da minha mãe. Então veio da Suíça também, né? Veio também, sim. Veio a família toda. Bom, mas os 3 sócios continuaram, a empresa foi crescendo, era uma novidade na época. Depois da guerra havia a importação, mas era muito cara, e a Cônsula foi entrando no mercado. Quando é que houve, agora nós vamos entrar num assunto até bem delicado, eu tenho conhecimento por 2 livros. A autobiografia do Guilherme Olderegger, que foi diretor da Cônsula, e também a memória, a biografia da Raquel sobre o seu Freitag. Basta dizer, tem que se dizer que foi uma biografia autorizada, ou seja, tudo que está ali foi com autorização e a versão, o ponto de vista do seu Vitor Freitag. O que vocês tomaram conhecimento da saída do seu Rodolfo da sociedade com os outros 2 sócios, dona Dolores? É o seguinte, meu pai chamavam ele de professor Pardal, porque ele gostava de inventar. Então ele inventava as coisas, depois de um certo tempo que dava tudo certo, ele perdia o interesse. Ele era um gênio, ele não era homem de negócio. Ele não sabia fazer negócios.
quando entrava dinheiro, que tudo estava tranquilo, lá inventava ele outra coisa. E foi isso que a maior parte que fez com que ele tivesse aquela vontade de ir para a Alemanha. Ele tinha muitos conhecidos alemães aqui e prometeu para todos eles procurar visitar parentes deles. Ele esteve meio ano na Alemanha e realmente conseguiu contatar com muitas pessoas. Meio ano depois, quando ele voltou, ele veio para Joinville e começou a passar os filmes dos parentes, começou a passar em salões. Cobrando ingresso? Cobrando ingresso, claro, ele tinha que viver, porque a viagem toda foi financiada por ele mesmo, né? Apesar de levar o título de repórter, né? Que ele podia fazer reportagens. Essa licença ele levou. Certo. E as águas dançantes? Foi outra invenção do Sr. Rodolfo Stutzer? Foi outra. Isso ele viu na Alemanha, mas mecânica, automática, né? E ele tratou de fazer como a minha mãe e ele sentado nos apetrechos lá e virando conforme a música, porque cada música tinha o seu malabarismo Coreografia. a sua coreografia nos manuais, né? Hoje esse tipo de atração é muito comum em Las Vegas, nos grandes cassinos lá. E ele já, naquela época, já desenvolvia aqui. Ele também percorreu o Brasil. Como é que ele percorreu o Brasil e qual era o objetivo? Bom, ele por causa das constantes viagens que ele fazia na Cônsula, ele começou a gostar de ver as belezas naturais do Brasil. E aí ele criou essa expedição cinefotográfica Brasil e Sul-América. E o lema dele era: conheça melhor o Brasil assistindo aos nossos filmes. Aí ele filmou Rio Grande do Sul, filmou Brasília, por exemplo, em 1960 ele esteve em Brasília, filmando toda a inauguração de Brasília. Filmou Rio de Janeiro, filmou tantas coisas, e ao mesmo tempo que ele fazia os filmes, ele também apresentava eles em salões paroquiais, em salões gerais, em geral. Cobrando ingresso? Cobrando ingresso, e assim ele se mantinha. Era um hobby dele, até ele começar com as águas dançantes, que isso ele viu lá na Alemanha, as águas dançantes. Ele viu lá e daí começou a pular isso aqui. Aí já deixou a expedição cinefotográfica mais de lado, entende? As águas dançantes foi antes ou depois daquele período da Alemanha lá filmando parentes aqui de Joinville? Foi depois disso. Ah, foi depois? Foi depois disso, que ele viu em Hamburgo, ele viu, naquele tempo chamava o órgão das águas de Hamburgo. Era o nome, traduzido naturalmente, né? Em alemão é Hamburger Wasserorgel. E daí ele disse: puxa, isso dá para fazer bem menor e portátil também, né? Então ele inventou isso de fazer portátil. Dona Dolores, o Sr. Rodolfo veio falecer de uma doença. Como é que foi os últimos anos dele aqui em Joinville? Os últimos anos dele, ele trabalhou na Companhia Hansen. Ah, trabalhou na Companhia Hansen? Trabalhou na Companhia Hansen. Um problema lá nos canos que deu, o seu Joãozinho convidou o pai, que os dois eram amigos de ginástico. Preciso esclarecer que o Joãozinho que ela se refere não é o filho, é o João Hansen Júnior, que foi o fundador da TIG. O fundador da Hansen, isso mesmo, né? Os dois eram muito amigos. Trabalhou lá na Tigre. Quando ele não pôde mais, porque ele sofria do joelho, que ele não podia andar direito, e pediu para o seu João em casa, se ele não podia ficar em casa. Aí o seu João falou que ele ia instalar uma oficina total para ele e que ele ficasse lá, em casa mesmo, trabalhando.
e foi o que fez até o fim, quando ele estava na invenção de um motor, em vez de ser a gasolina, de ser de capim seco. Então, a quantidade de vidros que ele tinha com tipos de capim, de tudo quanto que é jeito e maneira, aí ele não pôde mais e teve Um AVC. AVC, é. E aí ficou só uns tempos ainda, não muito tempo. Quero agradecer a dona Dolores, ao Sr. Roberto, por esse testemunho e por ter contribuído de algumas pessoas conhecerem mais sobre esse grande personagem muito importante, não só na contribuição na indústria de Joinville, como também para a Consul, que já foi, ao lado da Tupi e da Tigre, as 3 maiores empresas aqui da cidade. E contribuíram muito para que profissionais de fora da cidade viessem para cá trabalhar nessas empresas e aqui ficassem e constituíssem família. Eu sempre cito um exemplo da família Caputo. A família Caputo, o Ronald, por exemplo, veio de São Paulo para trabalhar na Tigre. A Tigre estava crescendo, São Paulo, um executivo, e ficou aqui, faleceu, e os seus filhos, netos, aqui criaram raízes e hoje são pessoas da comunidade. É um exemplo da família Caputo que aconteceu com muitas outras. Muito obrigado e nós vamos ao intervalo e voltamos para o encerramento do programa com a jornalista, pesquisadora Maria Cristina Dias. Vamos falar também sobre esse personagem, já que ela é autora do único artigo, da única escrita que tem sobre Rodolfo Stutzer. Já voltamos. Muito bem, o objeto desse programa no bloco anterior foi Rodolfo Stutzer, como já disse, um grande personagem aqui de Joinville. E foi graças a um artigo, a uma publicação da Maria Cristina Dias, na sua página no Facebook, que me despertou a curiosidade de trazê-lo aqui e convidar integrantes da família para falarmos sobre ele. Em resumo, ele foi uma pessoa muito, muito importante na formação da Consul. Como é que você pesquisou, claro que conversando com a família, mas como é que você concluiu esse trabalho sobre Rodolfo Stutzer? Jornalista Maria Cristina Dias, muito boa noite, obrigado por mais uma vez vir aqui ao programa. Boa noite Veríssimo, boa noite a todos. Então, essa reportagem, na verdade, ela foi publicada no jornal Notícias do Dia, na época que ele era impresso, há muito tempo, acho que tem uns 6, 7 anos. E, na época, eu fiz o que eu faço sempre, né? Eu fui em pesquisas em jornais, em revistas antigos e fui procurar a família para saber aquilo que não era, o que não estava escrito. Porque a gente sabe muito pouco do que o Rodolfo Stutzer fez, né? Claro, a gente sabe que ele criou a geladeira e tal, mas como é que foi isso, né? Isso não se sabia. O que mais que ele tinha feito? Não se sabia. Era uma personalidade que tinha muitas interrogações. Então, eu fiz como eu faço sempre. Eu fui procurar em jornais, em revistas antigos, depois fui procurar a família, fomos pesquisar fotos no próprio acervo da família. Dona Dolores tem um acervo de fotos, né, do pai, da família muito, muito bacana. E eles abriram, Dona Dolores foi muito gentil, ela contou a história com muito carinho e abriu os álbuns de fotos, me permitiu reproduzir essas fotos. Isso foi publicado no jornal Notícias do Dia. Mas, jornal impresso, né? A gente brinca em jornalismo que o jornal no dia seguinte só serve para enrolar peixe. Agora nem tem mais jornal impresso para enrolar peixe. Passaram-se vários anos. E eu tenho o meu site, hoje em dia, onde eu resgato algumas histórias de Joinville. Foi lá que eu... Aí eu pensei, bom, tá na hora de repostar, né, de postar esse material. Busquei a história, postei com menos fotos,
mas postei e foi muito bacana, porque aí eu postei no meu site, repliquei nas redes sociais, no Face, e as pessoas começaram a lembrar, eu trabalhei com ele, eu conheci, contar histórias, né? Até que você veio e chamou, vamos conversar sobre isso? Eu achei muito bacana. Sou muito grata por isso, me deu a oportunidade de rever a Dona Dolores, que eu não via há muitos anos. É.